Olá, gente! Nós desenvolvemos esse material para alimentar um debate sobre como questões étnico-raciais estão dispostas no currículo escolar. E dessa forma, nós iremos refletir acerca da atitude racista no Brasil, que vem agindo de forma estrutural e violenta na sociedade, com consequências que podem ser refletidas no espaço escolar. Vamos lá? A discussão sobre a conjuntura a qual vem se apresentando a população negra no Brasil, principalmente em espaços que deveriam e devem ser plurais e democráticos, revela que o racismo no país é estruturado e violento. Mesmo após a abolição do sistema escravocrata, em 1988, o pensamento racista continuou enraizado em nossa sociedade e, na verdade, houve pouco ou nenhum esforço para combater esse pensamento no início do século XX, uma vez que a população negra era jamais vista em termos de inclusão na sociedade, sempre pensada no escanteio. Vez ou outra, e quase sempre, os espaços ocupados por quem não vive sob a redoma da hegemonia branca são suprimidos, e as imagens de brilhantes artistas, sejam eles cantores, autores, personalidades, entre outras, são postos a esquecimento por uma cultura intrinsecamente branca e eurocêntrica. Não é distante e, pelo contrário, lógico constatar que nas salas de aulas da educação brasileira, a ocultação dessa violência racista está presente através de uma própria ocultação das manifestações artísticas, literárias dos corpos negros. Por exemplo, você sabia que o primeiro romance de uma mulher foi escrito por uma mulher negra? O nome dela era Maria Firmina dos Reis e ela publicou Úrsula já na época do romantismo, mas fez isso sob um pseudônimo porque teve medo de ser atacada. Ou então o caso do famoso diário da brasileira Maria Carolina de Jesus, de 1960, que ficou conhecido fora do Brasil já no final do século XX. Foi traduzido para mais de 16 idiomas, mas só veio a ser reconhecido aqui no Brasil na década passada. Isso aconteceu não porque o brasileiro não lia diários no período em que o livro foi publicado. Enquanto ele era criticado aqui no Brasil por ter uma linguagem coloquial, outros diários eram amplamente aclamados e trabalhados, como o de Anne Frank e o de Getúlio Vargas. Isso demonstra que o pensamento racista acontece também na educação e na seleção das obras a serem estudadas. Nós chamamos isso de pedagogia da invisibilidade. A pedagogia da invisibilidade é o processo de silenciamento da voz de pensadores e autores pretos, que são omitidos e excluídos da sala de aula e do currículo escolar. Ao lado da invisibilidade está presente também o embranquecimento de autores negros, como uma tentativa de apagar as suas origens. O exemplo mais caro ao ensino da literatura que nós temos é o de Machado de Assis, com sua imagem pelo olhar elitista burguês e, sobretudo, racista, com fotografias dele embranquecidas com pó de arroz para esconder os seus traços étnicos, já que a sua genialidade como escritor não pôde ser ocultada. Hoje já existem esforços que restauram suas fotografias originais e nos mostram como ele realmente era, quem ele realmente era. A mesma coisa também aconteceu com Maria Firmina dos Reis, de quem nós já falamos aqui. Ela tinha sua imagem atribuída à escritora gaúcha branca Maria Benedita Bormann, fazendo com que seus registros biográficos sejam sempre confundidos, inclusive até hoje quando se procura sobre a sua imagem. Essa é a negação plurirracial no currículo educacional. Existem poucas ou erradas menções a autores, pensadores e artistas negros e negras, dentro das páginas da literatura, da filosofia, das artes e do ensino em geral, mesmo que existam exemplos clássicos e referenciados durante a história de autores e autoras negras que podem ser citados. Isso descortina o racismo brasileiro que persiste em nossa sociedade e é reforçado por vias educacionais através do processo de invisibilização. Mas há atualmente um movimento de restauração, pesquisa, didatização e escolarização dos saberes e culturas dos povos negros e indígenas, de um jeito que a própria Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, fundamenta a implementação desse tema em diferentes disciplinas escolares. Isso ao lado de dispositivos legais que foram implementados para promover uma educação distante do preconceito e que priorizasse o reconhecimento desses saberes.
O principal exemplo disso é a instituição da Lei 10.639, de 2003, que colocou a história e cultura afro-brasileira como participante do currículo do ensino fundamental e médio. E aí, 5 anos depois, essa lei foi alterada por outra, a de números 11.645, de 2008, que passou a incluir, além da afro-brasileira, história e cultura indígena, o que influenciou os professores a se voltarem para tal questão dentro da sala de aula. E nesse panorama, é possível ver como houve um avanço não só na inserção desses conteúdos no ensino básico, mas na própria tentativa social legal de reconhecer outra etnia, que é a indígena, como participante da estrutura social brasileira, que também é constantemente violentada e apagada, e, além disso, reforçar a importância desses povos na formação da população nacional. Porém, há desafios que se transformam em obstáculos para com as garantias constitucionais do ensino. E o principal obstáculo é a hegemonia branco-elitista dentro dos muros da escola. O que se vê é uma falsa visão de que tudo que é de sabedoria, valor científico é branco, masculino e urbano, enquanto ocorre uma falta de nomes pretos e indígenas no cânone literário, na filosofia e nas demais ciências. Além desse ponto mais visível, é preciso ainda que se enfrente o racismo estrutural enraizado na escola, porque ainda se usam em sala de aula termos ofensivos vindos de um passado colonial. E sem esquecer que ainda homenageiam na historiografia escolar e na literatura figuras que cometeram atrocidades contra a população nativa brasileira e a negritude, como os chamados bandeirantes. Diante da constatação do modo como o racismo atravessa o âmbito acadêmico, é necessário recorrer a uma prática docente pautada na imersão em uma política pedagógica crítica e inclusiva. Considerando sob essa perspectiva o recorte referente às aulas de literaturas e também de outras áreas como filosofia e sociologia, é preciso que os profissionais de educação investiguem as influências históricas do racismo, assim como a maneira como ele se manifesta no presente. A partir desse entendimento, é possível pensar em como a organização do conteúdo e a seleção das obras podem tratar das diversas camadas de opressão inerentes à discriminação racial, ao longo de todo o ano, e não apenas em datas pontuais, como 19 de abril ou 20 de novembro. O conceito de representatividade é, portanto, fundamental ao longo desse processo, tendo em vista que para um trabalho docente alicerçado na diversidade étnico-racial é necessário acentuar a presença dos grupos não brancos dentro e fora da construção literária. Considerando os apontamentos até aqui estabelecidos, é importante destacar, por último, alguns autores pertencentes a tais grupos minoritários, cuja obra viabiliza discussões significativas a respeito de questões étnico-raciais. No que se refere à autoria negra, obras como as de Conceição Evaristo, Estela do Patrocínio, Lima Barreto e Solano Trindade são grandes adições para o ensino de literatura. Para a autoria indígena, destacam-se também Daniel Munducuru, Graça Gaúna e Eliane Potiguara, como proeminentes autores. E já se falando em filosofia e grandes ideias, nosso país dispõe de grandes pensadores, como Lélia Gonzalez e Ailton Krenak. Além disso, podemos utilizar também essas sugestões para darmos mais espaços para poetas da nossa região, como, por exemplo, a poeta potiguar Fabiane Marques, que vem se destacando. Ou então, expandir para outras áreas de conhecimento, como, por exemplo, o geógrafo Milton Santos, que tem desenvolvido teorias que são importantes até para a área da economia. Viu só? Escritoras e escritores negros e indígenas sempre estiveram e sempre estão aqui nos rodeando. Basta apenas termos a atitude antirracista de trazermos eles para a sala de aula como afirmação e reconhecimento de uma cultura plural e étnica que existe no Brasil. Com o que vimos até agora, percebe-se como a atitude racista discriminatória e que no Brasil já está estruturada e violenta implica em um apagamento de pensadores e autores negros e indígenas no ensino e no nosso currículo, seja através do processo da pedagogia da invisibilidade ou do processo de embranquecimento de autores aclamados nacionalmente e até mesmo internacionalmente.
Por isso, a nova prática docente que sugerimos é que seja pautada pela alteridade e pelo reconhecimento de autores pretos e indígenas, a fim de evidenciar a presença de tais grupos dentro da nossa produção literária e intelectual, recorrendo também às obras cujo protagonismo configure a história e o cotidiano das minorias sociais, de modo a construir discussões de natureza prática e que contribuam para a apreensão da literatura e de outras áreas do conhecimento como um reflexo de nossa sociedade. Queremos, então, agradecer a você que nos acompanhou até aqui e que esse nosso pequeno trabalho, nosso material e nossas discussões possam servir de pontapé para que podemos começar a repensar nossas atitudes e o nosso currículo na educação brasileira. Obrigado.